A educação pública no Brasil, ela já teve os seus altos e baixos, mas no fundo ela nunca foi lá 100% funcional. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua qual que, na opinião dela, são as 3 principais prioridades do governo, você sempre vai ver a educação dentro dessas 3. Normalmente você vai ver saúde, educação e segurança. E hoje vamos focar na educação. Você nunca parou para pensar por que a nossa educação é do jeito que é? Você nunca parou para pensar por que até hoje nunca chegou ninguém e falou não, agora a gente vai resolver essa questão toda da educação, vai acabar com a evasão escolar, vai resolver esse negócio. Porque até hoje ninguém nunca chegou e falou no meu governo isso vai ser resolvido, ou então uma sequência de vários governos isso será resolvido. Isso é muito estranho porque a pessoa que fizesse isso com toda certeza entraria para a história. E pô, você vê todo político em eleição falando de educação, mas sempre acaba sendo alguma coisa genérica, ou então alguma coisa que no final ele não vai fazer e não acontece. E a minha pergunta para você é, será que já houve um projeto de educação capaz de verdadeiramente emancipar os nossos jovens? Verdadeiramente educá-los para serem cidadãos brasileiros? E se houve esse projeto, o que aconteceu com ele? E por que ainda temos uma educação ruim, mesmo mais de século depois do início da primeira escola pública no Brasil? E a verdade é que esse projeto existiu, foi temporariamente aplicado no estado do Rio de Janeiro e completamente destruído posteriormente depois de sua aplicação. E esse vídeo, portanto, conta a história de como que o Brasil quase resolveu o problema da educação. E como que esse projeto foi boicotado, arrasado e destruído por aqueles que se interessam em manter a população como está. O vídeo de hoje fala sobre os CIEPs. Na década de 80, o Brasil estava fazendo a sua transição do período ditatorial militar para o período da democracia. E um dos primeiros passos dessa longuíssima e demorada transição do período de ditadura para a democracia foi quando os militares permitiram com que o povo brasileiro pudesse votar agora nos governadores que antes eram indicados pelo regime militar. No Rio de Janeiro, que é onde eu moro, onde eu tô gravando esse vídeo, foi eleito um cara chamado Leonel Brizola. Brizola é um cara que dispensa apresentações. Ele sozinho já mereceria um vídeo inteiro de 2 horas, mas ele não é o personagem principal aqui. Nesse vídeo, o protagonismo não é do Brizola, mas sim dos CIEPs, que são os Centros Integrados de Educação Pública. Os CIEPs foram, na época, o que hoje nós chamaríamos de, sei lá, de escola do futuro. E se houve, na história desse país, algum projeto que realmente tentasse resolver o problema da educação, era os CIEPs. Reza a lenda, isso aqui ó, já tô falando, reza a lenda que a história dos CIEPs surgiu de um encontro entre o Darcy Ribeiro, que era o vice-governador, e de Leonel Brizola, no centro da cidade de Rio, no centro do Rio. Reza a lenda que eles estavam caminhando pela Tiradentes, aqui no centro do Rio de Janeiro, quando o Brizola percebeu que havia várias crianças abandonadas no meio da rua. Ele olhou pro Darcy Ribeiro e perguntou para ele, Darcy, como é que pode termos tantas crianças largadas na rua, mas você não vê um porco, você não vê um cavalo, você não vê uma galinha largada na rua? O Darcy concordou, dando uma resposta qualquer pro Brizola, e o Brizola, por sua vez, retrucou. Pois bem, se não forem feitas escolas para as crianças de hoje, amanhã terão que ser feitos presídios para comportar a massa dos adultos que eles vão formar. E é óbvio que isso é lendazinha de campanha, tá, gente? Eu tô falando que eu acredito nisso de fato. Mas ainda assim, essa história, querendo ou não, tem um fundo de verdade. Porque se liga, a escola não é só um lugar em que você aprende tabuada ou gramática, não. Antes fosse. Seria muito mais fácil se fosse só isso. Ela é o lugar onde formamos praticamente toda a nossa mentalidade e caráter também. Imagina que uma criança seja igual uma esponja mesmo, aquela que você usa para lavar a louça. Quando você coloca a esponja em algum líquido, ela vai absorver aquilo ali para si. Ela vai colocar para dentro dela aquilo. E quando uma criança vai para a escola, é lá que ela aprende tabuada, gramática, sim, claro, mas ela também aprende a respeitar, a socializar e a não bater, a não roubar e etc. A fazer o que é certo, se afastar do que é errado e a questionar o ambiente e o mundo em que elas vivem. Mas agora pega o exemplo da esponja de novo. A esponja ela absorve o líquido que você coloca nela, claro. Seja uma água limpa ou também seja água de esgoto. Então, ó, vou repetir aqui. A esponja vai absorver a água de esgoto se você jogar ela em água de esgoto. Não tem como você esperar que ela absorva água limpa quando o ambiente que ela tá, quando o meio em que ela foi jogada
é o ambiente de água de esgoto. Porque não é assim que a esponja funciona. Ela funciona absorvendo líquidos de seu meio. E nós, seres humanos, somos iguaizinhos quando crianças. E uma sociedade como a dos moradores do Rio de Janeiro, em que temos um pequeno grupo de pessoas que conseguem morar em um lugar seguro, com comida no prato, com acesso à internet, dinheiro para poder comprar e resolver os problemas da vida, tempo e liberdade de lazer, o que também é muito importante, sem brigas ou problemas graves em casa, enfim. E temos também um outro grupo muito maior, que tem exatamente o avesso disso. Um contato direto com criminalidade, com preconceito, com falta de luz, de gás, com dificuldade para comer bem. Não é para pagar a conta, não é para comer bem. Com problemas às vezes gravíssimos em casa, sem qualquer educação sexual. Vai dar problema. Não tem como você esperar que uma criança, que uma esponja, absorva algo fora de seu meio. E a culpa não é da esponja, a culpa não é da criança. A culpa é porque não há água limpa ao redor para ela absorver. Ela acaba caindo na água em que ela se encontra. E foi pensando nesses problemas que os CIEPs foram fundados. As crianças barra esponja não seriam mais jogadas em águas sujas, mas sim em águas limpas. E todas elas. Isso é importantíssimo. Todas elas. Não importa a classe, não importa a cor, não importa o credo, não importa absolutamente nada. Mas aí você me pergunta, qual que é a diferença de uma escola comum, por exemplo, para os CIEPs? E bem, toda. Ali é onde que eu fico, esperando a minha tia, tá vendo? Ali é 203. Vem cá, vamos lá na minha sala. Ah, meus colegas tudo subindo. Vai pra sala, aí a gente tem a opção de rampa, né? Na minha sala tem a porta amarela. Vamos lá ver, vamos abrir a porta, vamos bater na porta, tá? Vou bater na porta. Tia, vou entrar. Vem cá. Aqui, ó. Mesa. Ali meus colegas. Todo mundo. Ali minha professora. Aqui os desenhos que a gente faz. Aqui é a tia. Tia. Vem cá. Aqui, esse trabalho bonito, né? Para entender os CIEPs, a melhor forma de fazer isso é lendo O Livro dos CIEPs, escrito pelo próprio Darcy Ribeiro, que foi o arquiteto dos CIEPs junto com o Brizola. E só aqui você já percebe a diferença dos políticos tradicionais para políticos como o Brizola e Darcy. Porque, cara, se você vê a proposta de educação de políticos convencionais hoje em dia, e até convencionais da época, todos não vão ter mais de 2 páginas falando sobre. Meu irmão, Darcy Ribeiro e Brizola escreveram um livro sobre o projeto deles, um livro. E o livro não é pequeno, o livro não é bobo, o livro é sério e é incrível. É realmente um documento histórico de seu tempo. Só que esse vídeo aqui não é para se aprofundar muito, então eu separei alguns pontos importantes para se entender a diferença da escola pública convencional para os CIEPs. Na época de Brizola, as escolas estaduais e municipais eram divididas em turnos. Algumas tinham 2 turnos, outras 3, até 5 turnos se bobear. E a consequência disso era óbvia. Quanto mais turnos, menor o número de horas que cada criança ficaria por dia na escola. E até hoje em dia, o sistema de divisão de turnos acontece no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Mas se hoje em dia já é desse jeito, cara, tu imagina nos anos 80. Era 1000 vezes pior do que hoje em dia. Os CIEPs vinham com o objetivo de acabar exatamente com isso. Acabar com os turnos e inserir um novo universo no Brasil, que é o da escola integral. A criança entra então às 8 da manhã e sai às 5 da tarde. E com isso, crianças e adolescentes que antes entravam às 8 e saíam meio-dia da escola e ficavam na rua aprendendo o que quer que seja, agora estarão aprendendo na escola. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês o quão importante é essa pequena mudança, ou melhor, que parece pequena. O quão relevante é para a formação de uma criança ficar 5 horas já mais na escola todos os dias, ao invés de passar essas 5 horas na rua. E quando eu digo na rua, eu quero dizer no meio ao qual ela cresce, no meio ao qual ela cresceu e irá crescer, entendeu? E dependendo da família, dependendo da situação, até trabalhando para complementar a renda ou se envolvendo mesmo, enfim. Você já entendeu o que quis dizer. E dependendo da idade, até mesmo no crime. E isso é muito relevante. Só que para a criança ficar na escola de 8 da manhã até as 5 da tarde, ela precisa de uma coisa óbvia, né? Sabe o que é? Comida. E é aqui que os CIEPs novamente revolucionam a educação pública no país. Com a escola comum de 3, 4, 5 turnos, a criança ficava tão pouco tempo que nem precisava dar comida para ela. Mas com os CIEPs isso muda. Almoço, lanche da tarde, café da manhã, enfim, tudo que você possa imaginar, tudo fornecido pelos CIEPs. Eram 5 refeições distribuídas ao longo do dia para todos os alunos. E se você é da classe média ou da classe alta, talvez, assim, não perceba o ponto-chave do que eu estou falando. Porque tu vai pensar, pô, e qual é a diferença de eu comer em casa ou comer na escola? O que muda? Cara, não é só o fato da criança estar comendo na escola e não em casa. É que em casa
talvez ela não tivesse literalmente o que comer. E essa é a situação de muitas crianças no Brasil e no Rio de Janeiro também. E os CIEPs davam uma ajuda imensa para os pais, porque mesmo os que tinham comida para poder disponibilizar para o filho, quanto que você acha que deve ser em porcentagem de renda o valor dessa comida que o filho está comendo? Quanto que você acha que deve ajudar no bolso da família dessa criança no final do mês? A economia feita pela comida que a criança deixou de comer em casa e comeu na escola. Você tem noção do quão revolucionário é esse pequeno ato de alimentar as crianças? E não era apenas comida que os CIEPs ofertavam, não. Era também atendimento médico e odontológico. Todo CIEP tinha aquele tio do remédio, o tio do dente. E o motivo para isso pode ser explicado por uma historinha que o próprio Darcy Ribeiro também contava. Novamente, uma lenda urbana, não dá para saber se é verdade ou não, mas ele contava. Uma menina que havia repetido de ano 2 vezes seguidas foi transferida para um dos primeiros CIEPs, um dos recém-inaugurados primeiros CIEPs, onde ela passou a estudar pela 3ª vez o mesmo ano. E aí, uma das visitas do Darcy Ribeiro na escola, a menina acabou virando um assunto entre ele, o Darcy, e os professores, já que ali seria meio que a prova de fogo para ver se CIEPs funcionavam ou não, porque, porra, criança repetiu 2 vezes na escola comum. Se for no CIEP repetir, é porque o CIEP estava com nada. Daí o Darcy Ribeiro foi na sala que ela estava e escreveu no quadro uma frase qualquer e pediu pra menina ler. Ela chegou e disse que não conseguia. Aí ele foi lá e escreveu uma outra frase no quadro e a menina falou a mesma coisa, que ela não conseguia ler. Aí o Darcy resolveu fazer uma outra coisa. Ele foi até a menina e escreveu no caderno dela pra ela ler a mesma frase que tinha escrito no quadro. Cara, ela chegou e leu direitinho. Ele escreveu a outra frase e a menina também leu direitinho. Tudo tranquilo, como se fosse já alfabetizada completamente. Você sabe qual que era o problema da menina? Miopia. Ela repetiu 2 anos por conta de miopia. Ela, em 2 anos repetindo, ninguém percebeu que o problema dela era isso aqui. Era isso aqui. Era um óculos. E essa história mostra a importância do acompanhamento médico e odontológico na vida das crianças. E não só para quando ela cair no chão e se ralar, ou para quando estiver com dor de dente, não. Tô falando isso não. Mas também como uma política de prevenção. Imagina se essa menina tivesse sido diagnosticada 2 anos antes. O tanto de tempo que ela teria poupado. Eu sei que é muito fácil esquecermos daquilo que sempre tivemos. Mas assim, parando para pensar em retrospectiva, se a minha mãe não tivesse me levado no médico para fazer os meus exames, eu não sei onde eu estaria. Com toda certeza não sei onde eu estaria. E você acha que toda mãe tem a noção, tem condições e tem tempo também para poder fazer o que minha mãe fez comigo? Com toda certeza não. Algumas, é claro, não tem noção, mas a grande maioria que não faz isso é porque falta condição e tempo. Porque tá trabalhando. E no final, é claro, quem sofre quando isso não acontece é a esponja que novamente vai absorver água que ela não merece. Mas calma que os CIEPs vão além, eles pensam também mais coisa. E se a criança, depois de um tempo e depois de uma certa idade, não tiver mais casa para voltar depois da aula? E se nem depois das 5 da tarde ela tiver um bom ambiente para ela poder voltar? E é pensando neles que os CIEPs tinham um espaço para os alunos residentes, que nada mais eram que crianças que estavam em estado de vulnerabilidade, que passavam a morar nos CIEPs. Tinha cama, tinha banho, tinha roupa, tinha tudo. Tinha até o tiozinho que cuidava deles, e morava também nos CIEPs junto com as crianças. E não eram pessoas aleatórias, não, eram pessoas do próprio ambiente que as crianças viviam, ou seja, do bairro ali, da comunidade, do ambiente. E com isso os CIEPs vinham de todos os lados, tentando exatamente impedir com que crianças saíssem da escola. Não tem turno suficiente, a criança fica na rua a maioria do tempo, então vamos fazer o turno único. Tá com fome, não tem que comer? Ninguém consegue estudar de barriga vazia, então toma-lhe comida. Tá com problema de visão, ou então não tá com problema de visão, mas vai se machucar no futuro, enfim. Tem médico, tem dentista. Não tem nem onde você ficar. Temos casa para acolher você. Mas agora vem uma pequena pergunta, e uma pergunta muito justa. Beleza, a criança vai ficar das 8 às 5 lá na escola, mas e aí? Ela vai ficar fazendo 9 horas sentada numa cadeira, numa sala, estudando no quadro, e vai ser isso a vida da criança? Que inferno que seria, né? Cara, você acha que alguma criança iria suportar esse ambiente desse? É claro que não, né, gente? E foi visando isso que os CIEPs não possuíam apenas matérias habituais tradicionais, mas também a promoção de diversas atividades artísticas e esportivas nos CIEPs. Todo CIEP, quando foi construído com uma quadra poliesportiva, e a grande maioria dos CIEPs, que tinham, claro, espaço físico para isso, também vinham com uma piscina para natação. Não foram todos os CIEPs com piscina, porque alguns dos CIEPs, principalmente os últimos a serem construídos, foram construídos em áreas que não tinha literalmente espaço, mas quadra esportiva, poliesportiva tinha em todos os CIEPs. E piscina na grandíssima maioria. Existiam também os projetos de animação cultural, que vinha cumprindo o papel de formação artística, criativa, né, das crianças, e também o incentivo da cultura local. E aqui vemos mais um tópico importantíssimo dos CIEPs: a conexão com o bairro.
a sua função social. Os CIEPs não tinham aquelas quadras poliesportivas que eu falei? Então, elas não foram feitas só para a criançada ficar jogando bola, não, mas também como um espaço coletivo para a própria comunidade a qual o CIEP estava inserido. Nessas quadras aconteciam também campanhas de vacinação do SUS, festas juninas, Olimpíadas e até mesmo, isso não é brincadeira, casamentos, cerimônias de casamentos nas quadras poliesportivas dos CIEPs. Existe uma forma maior e mais forte de conexão com o bairro e com o local em que você vive do que literalmente isso, você casar na escola local do seu bairro. Todo CIEP tinha também bibliotecas, né, claro. E as bibliotecas dos CIEPs, elas também ficavam abertas ao público. Então não era só para os alunos. Os espaços também multiusos tinham outras destinações, os moradores da região, e quando não estavam sendo utilizados pelas crianças, é claro. E isso, para mim, é incrível. A ideia era que o CIEP não servisse apenas para as crianças e adolescentes aprenderem lá o que quer que fosse em relação à formação delas como pessoas, como cidadãos, mas também uma forma em que a comunidade se integrasse com ela mesma. E isso, juro por Deus, eu sei que eu já falei isso umas 80 vezes, mas isso é incrível. Um polo local de cultura, esporte, saber e lazer. E tudo isso com um preço muito baixo. E como você me pergunta, como é que isso pode ser barato? Os CIEPs tiveram a sua arquitetura formada por ninguém mais, ninguém menos do que Oscar Niemeyer. E a forma como ela foi feita, né, a arquitetura dos prédios, ela foi feita com o uso de uma técnica de concreto pré-moldado. E o que isso na prática significava? Que os CIEPs eram grandes legos. Existiam as fábricas dos CIEPs e eram exatamente peças de concreto que eram montadas. E quando você monta uma estrutura, é muito mais fácil você montá-la do que você construí-la do zero. E isso fazia com que o custo para a construção de um CIEP do zero fosse 70% mais barato do que de uma escola convencional, do zero também. E mais incrível, num prazo de apenas 4 meses. Em 4 meses as obras dos CIEPs terminavam. E como já aconteceu, não dá nem para falar que é promessa, porque de fato aconteceu. Claro que houveram atrasos de alguma ou outra, né? Mas foram mais de 500 CIEPs construídos e a grande maioria foi entregue dentro do prazo. E não houve também auxílio de verba federal, não. O estado do Rio de Janeiro construiu os CIEPs com a verba estadual. E era na época da inflação, tá? Não é na época do real, não, que tá tudo direitinho, tudo tranquilo. Na época da inflação, da hiperinflação no Brasil. No total foram construídos 513 CIEPs em 8 anos de governo Brizola. Cara, então olha isso. Olha tudo isso que eu tô falando pra você. Políticas públicas construíram 513 escolas em tempo integral, que alimentava, cuidava, dava tratamento dentário, dava tudo para as crianças. E não só com criança rica, não. Para todas as crianças. E tudo isso sem quebrar as contas públicas, sem ser um projeto faraônico, gigantesco e entregue no prazo. Não no prazo de 4 meses uma escola, porque como eu falei, problemas surgem, então não foram entregues todas nesse prazo de 4 meses por escola. Mas assim, cara, repito, 513 escolas em 2 mandatos, para um estado. Imagina se ele tivesse verba, o Brizola no caso, tivesse verba do governo federal ao invés do estadual para fazer esse projeto. E isso não é um universo paralelo, não é mentira, tudo isso aconteceu de fato no Rio de Janeiro nos anos 80. Só que você não é bobo e você já olhou por aí na sua cidade e percebeu que não existem prédios como os dos CIEPs onde você mora, né? E se você mora no Rio de Janeiro, você também já deve ter percebido que a grande maioria dos CIEPs, que também são chamados de brizolões aqui no Rio de Janeiro, estão ou depredados ou abandonados ou qualquer coisa do tipo. Então assim, o que aconteceu? Você já percebeu que essa história não termina bem e também não termina aqui, né? E a próxima parte do vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu com os CIEPs. Eu não sei se vocês se deram conta já do que vai ser isso. Quando o pessoal chegar, mais tarde, o pessoal vem do trabalho, vocês contem para os maridos de vocês, para os irmãos de vocês, que nós tivemos aqui e que o CIEPs vai ser assim. De manhã cedinho, as crianças vêm para cá. O chefe da casa vai para o trabalho. E a chefa também. Pode ir para o trabalho, porque as crianças vão ficar o dia inteiro aqui, bem tratadas, estudando, brincando, comendo do melhor, tomando banho, entendeu? Tirando as lombrigas, tirando algum piolinho que todo mundo tem.
Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro em 1982. E assim, como é que eu posso dizer isso sem ser grosso? Ele não era um cara tão amado assim pela elite carioca, não. Então vários nomes da elite carioca odiavam o cara, como por exemplo o próprio Roberto Marinho, que na época era dono da Rede Globo. E no caso do Roberto Marinho, ele odiava tanto o Brizola que ele tentou literalmente fraudar as urnas das eleições em que Brizola ganhou. Isso não é brincadeira, porque pesquisei, caso Proconsult. O cara tentou fraudar as urnas e quase conseguiu. A história do caso Proconsult é incrível, eu recomendo você pesquisar sobre ela, mas não vem ao caso aqui eu falar sobre isso agora. Mas foi isso, as urnas ainda não eram eletrônicas, então literalmente tentaram fraudar e quase conseguiram. Brizola fez um escândalo enorme, ele fez uma contagem paralela do PDT que estava dando a diferença e realmente a fraude quase aconteceu. Ou melhor, a fraude aconteceu, mas foi pega antes. Então esse projeto do CIEP, estamos falando aqui, quase que não saiu do papel para começo de conversas. Mas aí, já empossado como governador do Rio de Janeiro, o projeto começou a sair do papel e de fato começou a ser efetivado. E sim, realmente o sonho começou a sair do papel. E eu não estou exagerando quando eu falo isso. É claro que tiveram alguns problemas. Por exemplo, tem problemas da arquitetura dos prédios, que em alguns lugares foi construído, a questão do som era horrível para você ouvir uma sala quando a outra também estava tendo aula. Óbvio que existiam problemas e contradições, assim como tudo nessa vida. Mas é aquilo, o pior CIEP conseguia ser melhor do que a melhor escola pública convencional na época. Outra dificuldade também foi de encontrar terrenos bem localizados para a construção dos CIEPs. Porque no início era até tranquilo, até os próprios municípios, as prefeituras meio que procuravam terreno para poder pedir para o governo construir lá. Porque aí a prefeitura falava, olha, nós ajudamos a construir, vote em mim daqui a pouco. Mas depois já do CIEP 300, 400, começou a ter dificuldade de encontrar terrenos bons, né? Porque os bons já foram usados para construir os primeiros CIEPs. Mas se não esses pequenos problemas pontuais, o projeto ainda assim tinha problemas graves. E esses problemas graves começaram a surgir, é claro, não por conta da fragilidade do projeto, mas por conta de quem não achava uma boa ideia aplicar um projeto como nesse CIEPs. A grande mídia, principalmente, começou a bombardear o projeto como um todo, criticando várias das atribuições, e uma das críticas que eu particularmente mais gosto é a crítica do CIEP da Maré. Essa história é verdade, não é lenda, tá? A grande mídia começou a bombardear na localidade dos CIEPs da Maré. Por quê? Porque o CIEP da Maré, ele foi construído de uma forma que ele ficasse bem disposto para quem passa numa grande avenida aqui no Rio de Janeiro chamada a Linha Vermelha. Então a grande crítica era, olha como é que eles estão fazendo propaganda do governo dele, construindo a escola em frente à Linha Vermelha, só pra galera que tá passando ver que tá sendo construído. Só que aí é que tá, o CIEP da Maré foi construído antes da Linha Vermelha. Outra crítica clássica eram feitas aos CIEPs eram os preços. Não seria um investimento muito caro, não seria um gasto absurdo. E para ser o representante dessa clássica crítica, eu apresento para vocês aquele que veio a ser presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Governador Brizola, eu acho que a questão da educação realmente é fundamental e todas essas questões dos CIEPs, SIACs, merecem minha simpatia. Não obstante, eu tenho ouvido a seguinte crítica que eu gostaria de ouvir sua resposta. De que o custo dessas escolas de educação integral é muito elevado, de 1 a 2 milhões de dólares, e que a manutenção delas custa outro tanto, e que o número de alunos, muitas vezes, delas é muito baixo, e que, portanto, embora em princípio bom, na verdade forma uma nova elite, é uma escola só de excelência. É verdade isso? Creio que as suas informações são completamente improcedentes. Primeiro porque essa invocação de que são obras caras sempre são as razões dos tecnocratas. Eu não encontro um tecnocrata, principalmente esses fazendários, que não achem cara a educação. Sempre não têm dinheiro ou recusam favorecer verbas para melhorar os vencimentos dos professores. Sempre estão regateando em relação à educação. Agora, no meu conceito, cara mesmo é ignorância. Esta é cara mesmo. Olha o que custa para esse país a ignorância, não é brincadeira. Ignorância entremeada no meio das elites, elites incompetentes que têm levado esse país a esse quadro. Então, acontece que, com a experiência que eu fui adquirindo, que me leva a afirmar que o país não tem outra saída, ou ele institui uma escola coerente para as nossas crianças, com alimentação, com assistência médica, com a permanência dessa criança todo dia no colégio, como são os colégios europeus, enfim, por toda a parte dos países que se prezam, nós não temos saída. Nós não temos saída. Essa é a prioridade das prioridades no país.
Eu fico satisfeito de que o senhor Fernando Henrique tenha pelo menos guardado esses nomes, já é alguma coisa. CIEPs, SIACs, que foram as iniciativas... Mas as críticas continuaram sem gerar, assim, grandes efeitos negativos. E o motivo disso é até um pouco óbvio. A galera podia criticar o quanto que ela quisesse, que a máquina pública continuava na mão do governador. Tendo um mandato de 4 anos, Brizola poderia fazer e desenvolver os CIEPs o quanto que ele quisesse e, enfim, que não ia ter nenhum problema. Até porque o projeto tinha grande apoio popular, então não tem como imaginar o Brizola sendo derrubado por isso. Mas aqui começou a surgir o primeiro problema verdadeiro nos CIEPs. Os CIEPs passaram a ficar muito atrelados à imagem do Brizola. Ficou muito mesmo. Tanto que eu já falei pra vocês que os CIEPs aqui no Rio de Janeiro são chamados de brizolões. É bizarro o nível de atrelação da ideia com o político. E por ter sido atrelado muito ao projeto e imagem do Brizola, qualquer pessoa contrária a ele que assumisse o governo, obviamente, não iria dar continuidade ao projeto. Porque se desse continuidade ao projeto, iria estar fazendo um bem para a imagem do próprio Brizola. E sim, eu estou falando que as pessoas iriam colocar, sim, os interesses eleitorais na frente do interesse da população no que tange a educação. E, meu irmão, isso é política, acorda pra vida. Mas isso aconteceria se o Brizola perdesse as eleições de 86, né? E ele perdeu. Em 87, esse medo se tornou realidade. O Brizola terminou o seu mandato e indicou o Darcy Ribeiro, que era o vice-governador, que eu já falei dele aqui várias vezes, para poder ser o seu sucessor. Mas Darcy acabou perdendo, né, a campanha, e o outro cara chamado Moreira Franco entrou no lugar de Brizola. E é aqui que os CIEPs começam a caminhar para o seu trágico fim. E com Moreira Franco, os CIEPs foram basicamente cortes de gastos, a não renovação dos concursos públicos para professores ou para, enfim, trabalhadores dos CIEPs, a não finalização das obras e o abandono total e completo dos CIEPs que tinham acabado de ser construídos. E isso tudo acabou fazendo com que os CIEPs fossem por água abaixo. Na verdade, por água abaixo não é uma boa metáfora, porque uma das histórias mais famosas dos CIEPs foi quando Moreira Franco concretou as piscinas dos CIEPs que ainda estavam em obra. Isso não é sacanagem, tá? O CIEP estava sendo construído e ele concretou o buraco das piscinas. Ele jogou concreto por cima para poder não ter piscina nos CIEPs. Ele gastou concreto, gastou dinheiro para fazer isso, ao invés de gastar para poder terminar a obra. E como eu falei, a obra dos CIEPs, como ele era feito por aquele esquema de montagem e pela fábrica dos CIEPs, era muito barato. Então, assim, foi uma manobra política. E o Moreira Franco, que foi até o mesmo que foi preso em 2019 pela Lava Jato do Rio, ele tentou fazer um substituto para os brizolões, que ficou conhecido como as Moreirinhas. Só tem um erro falar Moreirinhas no plural, porque no final do governo dele ele só concluiu uma Moreirinha. Em 4 anos, uma Moreirinha foi feita. Por conta da política, o projeto dos CIEPs, humanizador e revolucionário como era, acabou por angariar vários inimigos. E quanto mais Brizola e Darcy defendiam um projeto que era atacado pela elite, mais o projeto se atrelava ao nome de Brizola e Darcy. Então você já entendeu o problema, né? Eles atacavam um projeto para poder atacar o Brizola e Darcy. Brizola e Darcy defendiam um projeto para que ele fosse aplicado na prática, e isso fazia com que a imagem de um fosse cada vez mais atrelada com a imagem do outro. E isso tudo ao ponto de que todo e qualquer político que não fosse sucessor de Brizola iria preferir por não dar continuidade ao projeto, como eu já falei aqui. Tanto por desejo próprio, mas também tanto para não fortalecer Brizola politicamente falando. Porque quanto mais o projeto dava certo, mais o Brizola também dava certo. E felizmente, depois do fiasco que foi o governo do Moreira Franco, Brizola novamente ganha para o governo do estado do Rio e volta a dar continuidade ao projeto dos CIEPs. O projeto volta a andar e tem mais 4 anos de fôlego. E foi por isso que eu falei que ele construiu 513 CIEPs em 8 anos. Que foram 2 mandatos. Até que depois dos anos 90, o Brizola não se reelege, vem a falecer em 2004, e desde então, ano após ano, os CIEPs do Rio de Janeiro são desmontados. Desmontados aqui não literalmente, tá? São desmontes que eu tô querendo dizer. O ensino integral, que era a raiz da proposta dos CIEPs, acabou na grandíssima maioria deles. Os CIEPs passaram por um processo de municipalização, que é basicamente transferir a responsabilidade e administração da escola para o âmbito municipal, e não mais no estadual, que era onde o CIEP tinha sido feito. E aí cada CIEP foi com uma administração de cada município, virou uma zona e... a situação ficou real tão grave que os CIEPs começaram a literalmente fechar. O maior exemplo disso foi o maior CIEP de todos, que foi o CIEP do Sambódromo. Sabe onde ocorre aqueles desfiles de samba que você vê na televisão, aquele na Marquês de Sapucaí e tudo mais? Então, aquilo ali foi construído durante o governo Brizola. Quando o Sambódromo foi construído, a ideia dele era ser construído de uma forma em que ele tivesse alguma utilidade
para depois do carnaval, né? Claro, porque senão tu não vai fazer uma construção que você vai usar por 4 dias e os outros 361 dias do ano você não usa. E a ideia do Brizola é, vamos fazer o maior CIEP de todos, embaixo das arquibancadas. E a avenida onde ocorrem os desfiles serão as áreas de socialização, as áreas de prática de esporte, de capoeira, judô e etc. E isso deu muito certo, isso aconteceu, isso dava muito certo. Era um CIEP que tinha mais de 5.000 alunos, mas depois, segundo o governo Brizola, esse CIEP foi desmontado. Hoje em dia, ou melhor, agora eu não vou ter certeza, mas se eu não me engano, ele passou a ser apenas uma creche para, sei lá, 200, 100 crianças. E hoje em dia, assim, há pouquíssimos anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás, encerrou sua atividade de vez. Ou não encerrou, mas no melhor dos casos, virou uma creche para 200 crianças. E com isso, o projeto dos CIEPs nunca mais voltou a ser o que foi antes. Nunca mais teve um retorno triunfal, ou ao menos uma real aplicação por tempo suficiente a ponto de colhermos os frutos de que uma escola como os CIEPs poderiam gerar para o estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil, caso ele fosse aplicado em todo o Brasil. Porque imagina, você entra em um CIEP no primeiro ano fundamental. Vamos lá. No 4º ano, o Moreira Franco assume. E do seu 5º ao 9º ano, a parada começa a ser destruída de uma forma absurda. E aí, no seu ensino médio, quem está no poder é o Brizola, que volta a incentivar os CIEPs. Então, assim, entendeu como que a formação das crianças, apesar de ter anos de uma era de ouro, por assim dizer, ainda assim não acabou sendo ideal, não conseguiu ser formada nenhuma geração inteira, completa, na mão dos CIEPs. O projeto, portanto, foi boicotado até o último fio de cabelo e os sabotadores tiveram sucesso, porque os CIEPs realmente foram desmontados completamente. E com isso ficam as perguntas, né? Todos os problemas que são da nossa educação são problemas que dá para solucionar? E se dá para solucionar, por que ainda não foi feito? E se já tentaram fazer e setores específicos da sociedade foram lá e destruíram e reprimiram essas tentativas de melhora da educação, os problemas que temos hoje em dia são de fato problemas ou são parte de um projeto? A atual situação do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil demonstram essa necessidade de uma educação de uma forma mais emancipadora, uma educação como uma forma de emancipação individual, consagração dos direitos humanos e também organização social comunitária, o que é muito importante também. O projeto dos CIEPs demonstra que essa necessidade poderia, sim, ser suprida através de políticas públicas e de qualidade, políticas públicas de qualidade. Já o trágico fim dos CIEPs demonstram exatamente o contrário. Demonstra que seria inocente pensar que basta apenas um bom projeto e uma eleição ganha, democraticamente falando, para poder garantir que esse projeto de educação aconteceria de fato no país. Infelizmente, precisa de muito mais do que isso para a resolução desse problema, principalmente num país gigantesco como o Brasil. E você, pessoa que está me assistindo, dormirá hoje pensando em como que as coisas poderiam ter sido diferentes como são hoje em dia e como que elas ainda podem ser. Vai dormir hoje pensando em como que tem jeito sim de resolver a grande maioria dos problemas sociais em que vivemos e que ainda assim haverão pessoas contrárias a eles e elas são muito poderosas. E com esses pensamentos eu espero que você sonhe com um Brasil em que os CIEPs tivessem sido de fato aplicados na prática e por anos e anos a fio. Como que a criminalidade no país estaria menor? Você já parou pra pensar nisso? A qualificação da mão de obra seria maior e por consequência os salários seriam maiores, a qualidade de vida das pessoas seria maior, a organização comunitária seria maior. Enfim, e depois de você sonhar com tudo isso, eu espero que você acorde num pesadelo em que vivemos, mas já pronto para se organizar e pensar no que fazer para que esse futuro tirado de nós possa voltar à nossa realidade. Meu nome é Caio Barroso e esse foi o vídeo sobre os CIEPs e como que a educação pública tem jeito de fato. Se você quiser me ajudar a continuar com esse tipo de trabalho que eu faço aqui na internet e com o ritmo com o qual eu ando fazendo, peço que você de coração pense em se tornar membro do canal ou fazer uma doação aqui no Pix. O QR Code está em algum lugar aqui da tela. E se você quiser continuar esse debate sobre política econômica e social comigo, lá no nosso grupo do Telegram, no Observatório Tupiniquim, a gente está postando todo dia notícias do dia a dia e também debatendo em cima delas, com você participando. Já estamos com quase 10 mil membros lá no canal do Telegram, então corre lá e segue a gente. E o link de tudo isso que eu estou falando está, obviamente, na descrição. E é isso, um grande abraço e até daqui a um mês. Então o vídeo foi esse. E lembrando que tudo que eu falei aqui do Darcy Ribeiro, do Moreira Franco, do Leonel Brizola, é tudo relacionado com a educação pública, tá? Não tô falando dessas pessoas em outras áreas, até porque nem vem ao caso com o tema desse vídeo. E segundo, eu queria pedir a vocês que me sigam também nas redes sociais. Eu faço conteúdo diferente pro YouTube, o Telegram, o Twitch, TikTok e Instagram. Então em cada uma dessas plataformas é um estilo de conteúdo diferente, ou seja, mais conteúdo para vocês. E queria agradecer a todos que
que doaram no último mês e a todos que se tornaram também membros do canal. Isso tudo, todo esse projeto que eu faço não seria possível sem vocês. E o nome de vocês estão não só agora na tela, como também está para sempre tatuado em meu coração. Obrigado a todos, até mês que vem e um abraço.